Quando uma torcida apoia um time intensamente, ajuda a virar um jogo, todo mundo elogia a torcida, não elogia? Sim, Quando elogia a torcida, você tá dando uma opinião sobre a torcida, não tá? claro, Então, quando ela não ajuda, você não pode falar? Pode falar também. óbvio. Problema nenhum. Esse papo de torcedor tá acima do bem e do mal, não tá. Torcedor, ninguém tá acima do bem e do mal. Ninguém. Tem torcedor que ajuda e tem torcedor que atrapalha. Claro que tem. Tem torcedor que atrapalha, de qualquer time. De qualquer time. Porque não incentiva, porque é frio, porque reclama de tudo, porque não entende as circunstâncias do jogo, a dificuldade que um jogo apresenta, e que em certos momentos você precisa entender, cara, o time hoje não está legal, mas vamos ajudar. Nós estamos aqui para ganhar. Eu não estou aqui para comprar uma vitória com o ingresso caro que eu paguei. Eu estou aqui para ajudar meu time a vencer. O torcedor, uma das bobagens que o Landim falou, foi uma entrevista para mim, quando ele comparou o torcedor a um bebedor de Coca-Cola. Foi o que ele falou. A um consumidor. Eu detesto chamar o futebol de produto, porque eu acho que o futebol é muito mais do que um produto. Embora entenda que numa análise mercadológica as pessoas usem essa expressão. E o torcedor não é cliente. Cliente é aquele negócio. Você, sei lá, você usa um telefone de uma marca, se você amanhã achar que a outra marca está com um produto melhor, um preço mais interessante, você vai trocar de marca. De carro, de refrigerante. Eu como na pizzaria do Joãozinho ali. A pizzaria do Joãozinho, de repente, mudou o pizzaiolo, entrou um novo, você não gosta da pizza. Você vai na pizzaria do Manuel. Não tem problema nenhum, amigo. Se a cerveja do bar ele tá quente, tá ruim, a marca que você não gosta, você vai na outra cerveja, no outro bar tomar cerveja. Agora, de time você não muda. Então não é cliente, é uma relação muito mais profunda. E essa relação, acho que ela se representa no estádio pela participação. Eu fui sábado passado, eu estava em Nápoles, fui assistir o jogo Napoli-Lecce. O jogo foi o menos importante ali. Para mim, o mais importante nesse um jogo já não valia mais nada. O Napoli foi campeão italiano e aí fez uma temporada horrorosa. Ficou no meio da tabela, 3 treinadores na temporada. O presidente foi xingado quando chegou no estádio. A grande experiência para mim foi como os torcedores do Napoli se comportaram. Apoiaram o time com relação ao jogo em si, mas assim, as torcidas organizadas fizeram um protesto assim que foi um negócio sensacional. São duas torcidas, uma atrás de cada gol. Como se fosse. Imagina o seguinte: se a torcida. Vamos pensar as duas maiores do Flamengo, que estão banidas momentaneamente, mas são as maiores, né? Imagina que a raça ficasse atrás do gol à esquerda. E já houve época que foi isso também, inclusive. E a jovem lá no gol à direita, tá? No Maracanã. Tá? Num jogo que o Flamengo tem toda a torcida, só o cantinho ali para a torcida visitante. Então tem uma curva à direita, que é a curva A, e a curva B do outro lado. A curva A fez um protesto com as faixas, que são muito características do futebol da Itália, né? Eles levam as faixas enormes com dizeres, geralmente para provocar o adversário, né? Com relação a algum evento do passado, uma provocação, aí o adversário abre faixa provocando também, é muito da cultura deles. Só que dessa vez eram faixas para protestar contra o time, só, time, o presidente, todo mundo. Aí abriram da mais fácil de protesto, e do outro lado, a outra curva lá, a curva B, silêncio. Todos de preto, e só usa roupa preta, né? Tudo de preto, não tinha bandeira, não tinha nada, só a faixa da torcida lá embaixo, que eles até deixaram fechados, depois abriram. Em dado momento do primeiro tempo, eles, assim, espalhadas pela arquibancada atrás do gol, abriram várias faixas com os resultados dos jogos, de vários jogos do time no campeonato. Então tinha Frosinone 4-0, Milan 2-0, Torino 3-0, várias derrotas, todas as derrotas. E aí começaram a abrir faixas protestando contra a campanha, né? Dizendo que os caras não lutaram, dizendo que só salvou a camisa e tal. Foi o que mais repercutiu na imprensa local. Porque o jogo não valia mais nada. E então esses caras estão ali apoiando todo o jogo, gente. E dessa vez eles foram lá e fizeram um protesto inteligente, digno, sem violência. Ninguém bateu em ninguém. Depois Chamaram de a atenção da conquistar o mídia. título, depois de um tempão, né? Porque eram os atuais campeões. Exatamente. Por quê? Porque foi realmente uma temporada ruim. Agora, em outros momentos, essa torcida carrega o time, cara. O fanatismo dos caras pelo Napoli e pelo Maradona é um negócio impressionante. Os caras são muito fanáticos. A cidade inteira, você anda, tem escudo do Napoli e a figura do Maradona em tudo quanto é lugar. É o Maradona e o Napoli, assim, é o tempo todo. E a cidade inteira torce pelo time, a região torce pelo time. É um negócio muito intenso, muito bacana. Então, assim, o torcedor ele participa de várias formas. E o torcedor do Flamengo, em alguns jogos, especialmente o Flamengo, como tem de outros times também, o torcedor cliente, né? Esse cara chega lá, ele paga o ingresso, ele acha que compra 3 pontos. Não compra 3 pontos, amigo. Não está à venda, não. Você vai lá para torcer, para apoiar. Assim é o futebol. Não sei o que estou dizendo, assim é o futebol. Então, acho que o torcedor, quando ele vai bem, ele apoia, ele incentiva, ou até faz um protesto inteligente no momento que o time está mal, e a torcida do Flamengo já fez isso várias vezes também. Sim. Ele mandou bem. Agora, se ele não ajudar, se atrapalhar, por exemplo, Flamengo e Amazonas, eu achei aquilo um absurdo, falei aqui.
Flamengo jogou muito mal, ganhou de 1-0 do Maracanã. E as imagens na transmissão, ao final do jogo, cara, o cara com o olho esbugalhado, gesticulando com ódio no rosto, assim, parecia que o Flamengo tinha perdido para o Amazonas e tinha sido eliminado da Copa do Brasil. Peraí, foi ruim, mas peraí, vaiar daquela maneira uma vitória. É porque o cara acha que vai ver 3-4-0. Não é assim o futebol, gente. O Flamengo foi campeão brasileiro em 80 pela primeira vez, foi em 1980. Tá? Eu fui a todos os jogos, no Rio de Janeiro, alguns fora. O Flamengo perdeu um jogo para o Botafogo da Paraíba de 2-1. 2-1. Uma quarta-noite do Maracanã. A gente ficou até bem seguro ali, que o time era bom, né? Pô, será? De novo. O Flamengo não ganhava, nunca tinha vencido o brasileiro. Sempre ficava pelo caminho. No ano anterior foi eliminado pelo Palmeiras do Telê, 4-1 no Maracanã. Mas era começo de campeonato ainda, a gente achava, sabe, rolou uma insegurança. Mas ficou todo mundo ali acompanhando. Acontece isso. O time do Zico perdeu para o Botafogo da Paraíba no ano do primeiro título brasileiro. Então acontece, um jogo ruim, uma jornada infeliz. Mas ninguém saiu com raiva ali, com os olhos, sabe, vermelhos ali, sabe? Não, que isso, gente. Então acho que o torcedor também pode ser elogiado e criticado. Eu sinceramente acho demagogo esse negócio. Não, o torcedor não pode ser criticado. Por quê? Pode sim. Quando faz bobagem, quando tem briga, quando faz coisas erradas e também quando ele, ao invés de apoiar, ele mais atrapalha do que ajuda. Eu vejo dessa forma. Se não gostar, paciência, é só uma opinião. É isso. Rogério Januário, Renato, ex-volante do Santos, disse num podcast que orientava o Gabriel a chutar de direita e ele dizia: com a direita eu resolvo, tio. Orientava a treinar cabeceio e ele dizia: você tá chatão, hein, vovô? Eu não vi esse podcast, não. Mas para mim, eu acho que isso tem muito do Gabriel. Eu acho que o Gabriel, ele sobrou aqui em 19, 20, 21. Eu já falei isso, o Léo sabe, né? Falei algumas vezes. Eu acho que o Gabriel achou que já era o suficiente. E na hora que era para ele evoluir, cara, tipo assim, cara, vou melhorar para poder ser um atacante de seleção brasileira, cara, porque 27, né, o Léo, que é a idade dele agora, é o auge, normalmente, que o atacante... O cara tá chegando no auge, que mistura maturidade com físico, né, com evolução, e o Gabriel parece, tipo assim, né, é como se ele falasse inglês básico, aí fosse lá para fora, sempre se virou e falou, não preciso mais. Aí, quando tem reunião, isso não consegue participar. Mas o básico vai. Eu acho que é isso, né? Eu acho que ele se acomodou naquilo que ele já tinha, né, Léo? Sim, ele acha que com o que tem vai resolver. Não vai. Ele acha que jogando a 50%, a 60% do que ele pode, né, ele vai ser o Gabigol. Não vai, não vai. Eu vejo um jogador jogando a 60%, 70%, é o Neymar. Aí sim, é Neymar, muita qualidade. Para mim, é o único craque que o Brasil tem, que é o Neymar. Então, se ele acha que vai jogar assim, não vai. E é uma questão realmente dele de se conscientizar, né? Eu não vi essa questão do Renato falando no podcast, né? De repente imagino, né? Até porque ele não evolui, né, Alan? Fica claro isso, né? Até como o Mauro colocou perfeitamente, eu pensei isso enquanto o Mauro falava. Realmente mostrar essa evolução finalizando de perna direita, enquadrar o corpo, finalizar, cruzar a batida, né? Um atacante. E aí você falou de um atacante de 27 anos, o atacante tem algo que é igual ao vinho. Quanto mais velho, você vai sabendo onde a bola vai cair, Alan. Você realmente é uma finalização cruzada, o goleiro pode rebotear na marca do pênalti, no segundo pau, você vai criando situações com tanta repetição que você já mais ou menos sabe onde essa bola vai pingar, onde vai cair, os movimentos dos zagueiros, do goleiro. E o Gabigol parece que está perdendo isso, ao invés de ganhar, ele está perdendo, Alan. Com a chegada dessa idade, da maturação como atleta profissional, e principalmente como atacante, parece que ele está perdendo, ele está regredindo. Enfim, então é ele com ele, Alan. Nós estamos falando, você, o Mauro, a galera, o pai, a mãe, a irmã pode falar. Agora, se o cara não tiver isso dentro dele, se não se conscientizar, se não chegar cedo para treinar, depois do treino também, o fisiologista chegar e falar, não, dá uma segurada, não, fica tranquilo que eu vou bater mais 5, 10 bolinhas aqui, não vai me atrapalhar não, deixa comigo. Se atrapalhar, né, se eu me lesionar ou tiver alguma coisa, tá na minha conta. Então, enfim, a gente não dá para perceber, porque ele não evolui, diferentemente do Pedro. Como você falou, o próprio Tite também falou numa coletiva pós-jogo, que treina pra caramba, que executa pra caramba, cai na esquerda, ele finaliza. Léo, pode falar, Alan. Só para você ter uma ideia, o Pedro, desde que o Tite chegou, desde a estreia do Tite, 37 jogos, números do SofaScore, tá? 37 jogos, 27 gols, cara, 37 jogos, 27 gols, 2 assistências, 101 minutos para participar de um gol, ou seja, ele participa de um gol, quase um gol por jogo, né? Se a gente for pegar 90 e mais, né? E aí, até aqui, tem um superchat aqui do Michael Reis que fala, o Pedro é bem mais completo que o Gabi.
Enfim, aí eu tô com o Mauro também, né, cara? Não tem como, cara. Eu acho que tem que ter muita má vontade para tentar criticar o Pedro hoje, né? É óbvio que ele vai ter partida que ele não vai bem. É claro que ele vai perder gol. É claro que, enfim, né? Mas eu acho que tem que se esforçar muito, né, cara? Porque os números são impressionantes do Pedro, e não só os números, né? Eu acho que até a característica, o estilo de jogo. Eu falo muito daquele gol contra o Corinthians. Se fosse um atacante normal, ele teria chutado e o zagueiro tinha tirado. Ele dá o corte e faz o gol, né, Léo? Ali é qualidade. Eu teria chutado nela. Você chutaria, eu chutaria. O Pedro não. O Pedro tem qualidade, né? Tanto que fez o gol, enfim. Então, assim, vive um momento fantástico, o melhor atacante do continente, tá? Do continente, disparado, né? O Pedro é um jogador realmente hoje importantíssimo para o Flamengo. E o Gabigol, a gente fica claro, né? Que não tem essa evolução. Poderia, só depende dele. Mas eu acho que para ele tá bom, né? Jogar 50%. Mas eu deixo o recado: 50% você não vai jogar, meu parceiro.